E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao Super Acadêmico com mais uma aulinha do professor Fabiano aqui. Hoje eu vou continuar com as aulas de comentários de vídeos com audiência alta, né, relativamente alta para o nosso canal. E antes de começar, lembre de se inscrever no canal, né? Clicar no sininho para receber as notificações, dar o like no vídeo, assistir os outros vídeos, né? Fazer comentários, compartilhar, dar uma olhada em redes sociais, né? Que está aí na descrição, dar uma olhada também nos meus livros, né? Tantos que estão aí para você ler gratuitamente, quanto você pode comprar, dar uma olhada se interessa. E hoje, né, a gente vai voltar a um autor que tem sido recorrente aqui no canal, que é o Michel Foucault. A última aula, inclusive, foi sobre um livro dele, né, sobre a História da Sexualidade 3, né, o Cuidado de Si. Bom, talvez seja recorrente não só porque há um interesse pela obra dele, não só em meus vídeos, mas de maneira geral na internet, mas é um interesse meu porque eu também estou usando ele, estou pesquisando ele para o meu doutorado, né. Eu estava há pouco, né, sábado de manhã cedo, agora, eu estava há pouco escrevendo um parágrafo falando sobre o conceito de sujeição, na tirada dele, relacionado com de subjetivação. Bom, os dois vídeos, né, que tiveram uma audiência razoável, que está relacionado com a obra de Foucault, que a gente vai retomar hoje. Falou sobre subjetividade, que não é só sobre ele, mas o tema do vídeo subjetividade, que teve 258 visualizações. E o vídeo sobre sujeição e subjetivação, que teve 101 visualizações até o momento. Tem alguns outros, então alguns outros livros, alguns outros vídeos que eu tenho no canal sobre ele, né? Tem uma playlist só de Foucault, você pode dar uma olhada lá. Tem aulas minhas, né, falando sobre, e tem também a reprodução de outras aulas, né? Tem uma entrevista dele, um debate dele com o Jones, que tem um vídeo esqueci o nome da empresa lá que fez, são 3 vídeos falando sobre a obra dele também. E aí hoje eu vou tentar estender um pouco mais as coisas que eu vinha falando, que eu já falei sobre ele, pra gente. De recomendação de leitura, né? Para começar, se você está interessado em entender um pouco mais da obra do Foucault, né? Que é uma obra extensa, né, e variada, certo? Essas obras todas que variam de temas, apesar de ter uma linha comum, como eu já falei, elas trazem problemas na leitura se você está procurando entender a obra dele como um todo, certo? É meio difícil estabelecer isso, essa obra dele como um todo, mas é possível, certo? É possível fazer uma interpretação sobre a obra dele, mas é muito mais interessante você buscar na obra dele conceitos, né, categorias que sejam interessantes para o que quer que você esteja pesquisando. Tem aqui esse livro, Foucault, Conceitos Fundamentais, Essenciais, Conceitos Essenciais. Esse livro eu li em formato digital, né, como vocês podem ver. Ele é tipo um dicionário, certo? Um glossário das categorias fundamentais que o Foucault trabalha, certo? Um deles, subjetivação, né, que eu falei há pouco, o conceito de sujeito, o conceito de poder, né, o conceito de sexualidade, né, são categorias que ele trabalha, né, dispositivo, discurso, episteme, problematização, história, arqueologia, certo? Tá separado em termos em ordem alfabética, que ao longo da obra de Foucault eles aparecem. Como ele não tem uma preocupação em ficar definindo as categorias que ele trabalha, ele simplesmente trabalha com elas, né? E aí ao longo da obra você vê como é que ele está usando ela e como é que essas categorias se transformam. Então pode ser interessante um livro que faça essa sistematização por você, que é o caso desse livro aqui. Tem outro também que é bem básico, que é esse aqui, Foucault em 90 minutos,
certo? É um livro pequeno, que ele chama Foucault em 90 Minutos, é da coleção da Joyce Zahar, em que você, uma leitura rápida, fica conhecendo, né, assim, de maneira mais geral, a obra, a biografia dele, né, relaciona muito a vida dele, a biografia dele com a obra dele, certo? Tem também recomendação esse livro aqui, Foucault Hoje. Quer dizer, Foucault Hoje é uma pergunta, que é uma obra voltada para uma diversidade de áreas, né, foi produzido por pesquisadores da área de humanas, na área de psicologia, de psiquiatria, de educação. E aí é interessante que eles desenvolvem vários pontos de vista, né, do uso, né, da apreciação e da relevância das categorias de Foucault, né, da obra de Foucault, hoje em dia, certo? Bom, isso aí é de recomendação, né, eu me aproveito de muita coisa que esses livros têm para poder desenvolver o que eu estou falando aqui, mas eu vou falar assim, especificamente de obras que eu não mencionei ainda. Então eu uso muito a obra Microfísica do Poder, que inclusive não é um livro, assim, não é um livro feito por ele, né? Porque a Microfísica do Poder é uma coletânea de textos, né, de entrevistas que Foucault deu, organizado por um autor brasileiro, justamente após, né, as visitas do Foucault aqui e a popularização do Foucault aqui. Então esse livro, Microfísica do Poder, que eu já mostrei em vários vídeos, ele apresenta elementos básicos da obra de Foucault relacionados somente com esse tema do poder. Mas o Foucault vai tratar do poder de maneira mais sistemática, né? É nessa obra aqui que eu acho que é uma das mais conhecidas dele. Aparece inclusive naquele filme Tropa de Elite, né? Quando os estudantes lá da faculdade, lá do Matias, eles estão estudando sobre, na aula de sociologia, estão estudando sobre a obra Vigiar e Punir, e aí falam da polícia, né, como instituição de expressão do poder do Estado e como ela pode ser opressiva e tal, e aí o Matias rebate dizendo que nem toda a polícia é corrupta, nem violenta, tal, etc. Bom, é só dar um exemplo da notoriedade do livro, né? Não vou desenvolver a partir do que está na letra. Está muito superficial ali. Mas, assim, a obra de Germany, que eu ainda não acabei, né? Falta um pouquinho para acabar, estou aqui. Ela traz, né? A princípio, a proposta inicial é uma análise de como, historicamente, os modelos de punição penal, né, passaram de uma forma de destruir o corpo do criminoso, uma espécie de vingança do Estado representado muito pela figura do rei, né? Então o rei, o imperador, para promover a justiça, ele destruiu o corpo do prisioneiro, criminoso, né? Então ele não era, na verdade, não cumpria uma pena, na verdade ele sofria uma punição severa, né? E a descrição é bastante gráfica das tentativas de decapitação, de esquartejamento, né? De ter 4 cavalos puxando cada um por um membro para que o corpo do criminoso fosse destroçado. E curioso que geralmente esse tipo de punição estava ligado também a um processo de confissão, né? Como se ao confessar o crime que o cara estava sendo acusado, ganhasse um sentido maior o fato dele estar sendo destroçado publicamente. Isso é bem importante, o fato de ser uma punição pública. E aos poucos, né, segundo Foucault, isso vai se transformando num processo de destruição do corpo para um processo de aprisionamento, de disciplinamento do corpo, né? Então, ao longo da modernidade, as punições deixam de ser desse tipo e passam a ser do tipo que nós entendemos hoje, que é o cumprimento de penas de reclusão, né, penas de prisão. E aí ele vai falar sobre esse processo de disciplinar o corpo. E onde é que vem isso, né? Aquela coisa de o prisioneiro ter um horário de acordar
um horário de levantar, um horário de comer, um horário de trabalhar, um horário disso, tal. Aquela disciplina toda. Veja que ele pesquisou, né, ele conviveu no ambiente prisional nos Estados Unidos, nos anos 70, não me engano. E ele via essa coisa da disciplina como sendo algo fundamental. Aí ele viu também que esse processo disciplinar vinha também da cultura militar, certo? Então a cultura militar meio que apresentou os meios de disciplinar os corpos no processo de penalizar o desviante, o criminoso. Aí ele estende isso, né, para outros ambientes e vai dizer que as origens não são só militares. A reclusão, por exemplo, ele vai dizer que é de origem monástica, né, dos monastérios, em que o isolamento e a prece, né, dos indivíduos seria uma maneira dele se encontrar consigo mesmo durante aquele período em que ele está recluso. Então, de certo modo, o isolamento do preso seria a maneira dele expor para si mesmo o porquê que ele está ali, quem é ele e tal. Então, enquanto no processo anterior de punição ou destruição do corpo é uma coisa pública, né, o processo prisional ele é particular, né, ele é individual, em que o indivíduo entra em contato consigo mesmo. Daí ele vai extrair do Jeremy Bentham, né, aquele economista do século XVIII a XIX, a noção de panóptico, certo? Que é uma das coisas mais usadas em concurso, inclusive, desse livro aqui, essa noção de panóptico, que as pessoas acabam atribuindo a Foucault, mas na verdade ele tira do Bentham. E aí no panóptico, esse modelo panóptico, né? Panóptico quer dizer uma visão do todo, visão geral, visão de todo o ambiente, é que ele vai tirar essa ideia de que o prisioneiro ele fica sozinho, isolado, ele não vê outros prisioneiros e ele está sendo vigiado por uma torre, né? Por um centro de vigilância que ele não vê, mas ele sabe que está sendo vigiado. Então, dessa noção aí é que ele vai construir a ideia de que esse processo disciplinar a partir da vigilância, que é vigiar e punir, vai influir em outros ambientes, né? Como, por exemplo, o ambiente hospitalar, o ambiente psiquiátrico, e no manicômio, e principalmente o ambiente escolar, que é o que tem me interessado mais, justamente porque eu tenho pesquisado sobre a relação de micropoder, né, entre as pessoas que estão no ambiente escolar, no ambiente universitário. O negócio de como se usar um instrumento de difusão do conhecimento a partir dessa relação de micropoder entre professores e estudantes. Mas pode ser outra coisa. Mas é interessante que, ao a gente perceber o ambiente escolar, né, um ambiente de aprendizado, como um ambiente de relação microfísica de poder, né, em que o processo disciplinar faz com que o estudante e o professor também estejam sujeitados, né, a noção de sujeição entra também aí, a um sistema, né, a um dispositivo geral de poder chamado escola, na instituição, que faz com que todos cumpram uma certa função, né, um certo tipo de papel. E esse papel, por mais que pareça impositivo, por isso que ele faz essa ponte entre prisão e escola, outras instituições, né, militar principalmente, é que a disciplina sobre o corpo faz com que haja uma disciplina sobre si mesmo, né, uma projeção sobre si mesmo de como se comportar, e uma compreensão de si mesmo, né. Daí a visão que o Foucault coloca do prisioneiro isolado, né, pensando sobre si mesmo, sobre o seu crime, sobre sua vida e tal, e o estudante que ao estar disciplinado, né, na carteira dele, no ambiente dele e tal, ele pode pegar e conhecer a si mesmo, se disciplinar e estar atendendo às regras, às normas, às exigências, mas ao mesmo tempo estar constituindo a si mesmo como sujeito, né, como sujeito do aprendizado e tal. Então isso é bem interessante porque abre uma série de possibilidades de análise, né? Então se você
pesquisa ou estuda na área de educação, né, na área de aprendizado e tal, é bem interessante porque esses dispositivos disciplinares que Foucault coloca, a partir das prisões, né, do ambiente militar, tal, da reclusão no monastério, tal, em ambiente escolar também, faz com que a gente entenda várias coisas, né? Então, por exemplo, o estudante que segue à risca as regras impostas, né, pela instituição, ele está, né, sujeitado à instituição, ele subjetiva essa sujeição, né, a sujeição é uma forma de subjetivação, e constitui a si mesmo daquele jeito. Mas, ao mesmo tempo, aquele estudante que recusa, né, que é indisciplinado, que não quer ficar sentado, que não obedece às normas, que perde os prazos, etc., tal, ele também está num processo de subjetivação, certo? Que vai de encontro à instituição. Mas o interessante é que isso molda cada sujeito, certo? Então, o Foucault, ele vai começar a obra dele, né, começar as teorias dele com a História da Loucura, certo? Eu mostrei para vocês antes, falando sobre como o sujeito louco, né? O sujeito rotulado como louco, como diferente dentro do ambiente. Ele vai, em um certo momento da história, né, que é o século XVI, XVII, ele vai ser transformado do diferente, né, do diferente estranho, no meio da sociedade, em um doente, em alguém que tem que se afastar da sociedade, né? E depois isso vai evoluir para alguém que tem que ser tratado, né, como um doente. E por isso que o processo evolutivo é o louco como o estranho, o andarilho, né? E depois é colocado, né, afastado no local de internamento, mas não é tratado, ele é só afastado da sociedade. E depois ele passa a ser tratado, né, buscando uma suposta cura daquilo que é qualificado como doença, né, doença mental, mas que de fato, na verdade, é só um comportamento, uma forma de subjetivar a realidade diferente. Para daí, né, a constituição de uma série de saberes sobre o indivíduo, sobre os sujeitos, sobre a doença, sobre o corpo, etc. Tal. E aí ele vai passar pelo estudo da biologia, né, da gramática também, que é outro aspecto. Eu já falei, tem um vídeo meu sobre a ordem do discurso, que fala sobre um pouco sobre esse uso. Ele fala da questão de como os discursos se constroem, e da questão da autoria também, mas passando por isso, né? E aí os saberes econômicos, né, os saberes pedagógicos, todos os saberes construídos a partir dessas instituições. No caso, ele começou no hospital psiquiátrico, mas fala do hospital de maneira geral. Na microfísica do poder ele fala da construção do hospital a partir da cultura militar, o que é bem interessante, né, porque o saber hospitalar ele é construído a partir de um sistema de poder disciplinar militar. E aí no hospital é construído um saber que reafirma esse poder disciplinador, mas agora não mais a partir dos militares, mas a partir dos médicos, né? E aí vai chegar nessa questão da prisão, né, como ambiente disciplinar, assim, básico para observação de como funciona a disciplina sobre os corpos, né? Ele fala sobre como os corpos são docilizados, né, para a obediência dessa disciplina. Por que a prisão é ideal para observar? Porque supostamente na prisão o sujeito, né, o corpo do sujeito que está ali preso, ele tem que obedecer a disciplina, senão ele é punido com violência, punindo severamente com violência, ou com isolamento, né? Seja com o que for, para que ele volte a punir, ou volte a obedecer, e voltando a obedecer, um dia, quem sabe, ele possa ser reintegrado à sociedade. Então, quando ele passa, né,
desse estudo, né, da loucura. Loucura como estabelecimento de um sujeito como sendo doente mental porque tem um comportamento desviante, né, um comportamento diferente do esperado pela sociedade. Para analisar na prisão alguém que desviou da sociedade, né, cometeu uma coisa considerada criminosa e é redisciplinado no seu comportamento dentro da prisão. Ele está falando esse tempo todo, né, sobre como o sujeito, né, cada sujeito, subjetiva a sua realidade, transforma a sua realidade em uma compreensão sobre si mesmo, uma compreensão de si. Então, de certo modo, faz sentido, se você olhar desse jeito, que passado toda essa discussão sobre as instituições de poder, né, as imposições dos saberes sobre o sujeito, se ele chegar a uma forma de afirmar, ou de ver de maneira mais afirmativa, não que ele veja de maneira negativa os outros, mas de maneira mais positiva, o sujeito, a afirmação do sujeito com a história da sexualidade, né, que eu falei na última aula do último livro, né, do 3, em que ele trata do cuidar de si. Então, o cuidar de si é uma forma de subjetivação em que você aprende sobre si mesmo de maneira a observar a si mesmo. Então, é como se as instituições, no caso, primeiro a psiquiátrica, a história da loucura, depois a prisional, já é punida, dentre outros que ele trabalha também, uma escola, ela oferece são dispositivos de disciplinar os corpos, mas o corpo está ligado a um sujeito, e o sujeito vai subjetivar essa realidade disciplinadora de maneiras singulares, né, de maneiras únicas, cada um de um jeito, apesar de ter um corpo social esperado, que tem funcionado, né, até certo ponto, se você olhar historicamente. Então, o aprendizado que as pessoas têm de como obedecer aos horários de trabalho, por exemplo, né? Então, ele vai falar em Vigiar e Punir como essa cultura da disciplina atinge as fábricas no momento de ascensão do capitalismo industrial. Então, está lá presente o processo disciplinador. Não quer dizer que os sujeitos não estejam subjetivando aquela situação de maneira singular, mas quer dizer que no todo da sociedade, né, no todo daquele corpo social, há a obediência, e daí você tem o comportamento minimamente esperado a partir do que a instituição, do que as instituições esperam, do que os sujeitos no comando das instituições esperam. Por isso, a valorização não da instituição de poder como um ente grande, ou a ideia de que tenha sujeitos com poder, mas muito mais das relações, né? As relações de poder e as micro-relações principalmente, porque elas é que vão dar esse aspecto de cotidiano, né? O comportamento dos sujeitos. Então, o comportamento dos sujeitos, ele é subjetivo, no sentido de que cada sujeito, né, tem um modo singular de vivenciar aquela forma, aquela imposição sobre ele, digamos assim. Mas, no todo, certo? Os comportamentos esperados estando presentes, o dia a dia dessas relações é que vai meio que ditar um pouco os comportamentos de maneira assim, responsiva, mas também de maneira voluntária, certo? Então, você, como sujeito, você responde ao que lhe é imposto, mas também você é capaz de voluntariamente agir da maneira que você entende, que acha adequado diante da situação. E a ideia do cuidar de si e da sexualidade, né, seria uma forma de expressar, né, essa subjetividade. Já, assim, apesar dele estudar a questão dos manuais, né, de cuidado e atenção consigo mesmo, lá da antiguidade,
tanto na História da Sexualidade 3 quanto no Hermenêutica do Sujeito, ele trata de manuais, né? São livros que recomendam coisas para o cuidar de si, que acaba se transformando em modelos de ascetismo, né? Ascetismo religioso, tipo evitar tais comidas, evitar tais coisas, não se comportar de tal jeito, etc. Tal, que acaba sendo uma coisa meio que de fora, mas o interessante é que ao tratar disso ele está construindo, além da ideia da instituição, prisão, escola, fábrica, manicômio, hospital, a possibilidade de cada sujeito, né, de cada subjetividade poder subjetivar a sua realidade, construir uma verdade sobre si mesmo que seja um sentido para cada sujeito. Né? Então, meio que há um processo aí em que no modo de expressão conceitual do Foucault, ele apresenta um sujeito, né, que esteve submetido, né, de certo modo, a instituições, a dispositivos de poder, né, escola, prisão, hospital, né, manicômio, fábrica, né, quartel militar, né, seja qual for assim, o processo institucional que se impõe sobre o sujeito, mas sempre assim, deixando as entrelinhas que o sujeito ele positivamente ele constrói a si mesmo dentro desses ambientes disciplinadores. Inclusive, quando ele vai analisar a questão do discurso, ele fala disso, né? Os discursos eles se impõem como realidade presente em um certo momento, né? Mas não quer dizer que os sujeitos não possam se expressar, certo? Daí a relação disso aí com a questão da autoria, né? Então você tem o contexto discursivo faz com que a expressão autoral esteja submetida àquele conjunto de discursos, né? Aquele conjunto discursivo contextual. Mas não quer dizer que o sujeito não possa fazer uma expressão autoral, né? Quer dizer simplesmente que ele não tem como desconsiderar aquilo ali que faz parte do contexto dele, né? De onde ele está falando a partir, né? Então ele pode ir junto com o discurso, ele pode se desviar do discurso, ele pode ir paralelo ao discurso, né? Ele pode ir contra o discurso. Então tem várias maneiras do sujeito se expressar de maneira autoral, no caso específico da linguagem do discurso. Mas voltando, né, à questão das imposições das instituições, né, desse dispositivo de poder, o Foucault deixa assim aberto a possibilidade de, além de tudo isso, não independente de tudo isso, mas além de tudo isso, você ter a possibilidade de uma construção de si, né, com conhecimento, atenção por si mesmo, a partir desse cuidar de si, que, ao meu ver, certo? Não está isolado um sujeito do outro, ele não está isolado, ele está dentro dessas relações, né, de poder, de micropoder, mas ele constitui a si mesmo, certo? Ele vigia a si mesmo também, certo? Ele observa a si mesmo, e ele pega e atua de acordo com isso, né? Olhando naquele livro que eu mostrei antes, do Foucault em 90 minutos, um pouco da biografia dele, dá para ver que o Foucault ele estava atento a esse tipo de coisa. Ele tinha uma experiência, né, pessoal bem interessante, né? O fato de ser um professor respeitado, intelectual, de renome, ao mesmo tempo era uma pessoa extremamente ativa em relação a coisas mais particulares da vida dele, né?
E aí essa forma de atuar deixava ele bastante próximo, né, da vida comum, em certo sentido. Mesmo que, assim, para alguns a vida comum, no sentido do Foucault, seria uma coisa extraordinária, né? Participando de atividades bem heterodoxas em relação ao lazer dele lá. Mas é bem interessante, bem estimulante o fato de ele, como mesmo sendo intelectual, com essa persona, né, de intelectual sério e tal, ele tinha essa coisa, ó, eu tô aqui para viver, né, tô aqui para aproveitar. E tem, nesse livro mesmo, ele, na entrevista, quando pergunta, né, alguma coisa sobre a experiência melhor da vida dele, a experiência de morte seria uma experiência próxima à morte, porque parece que ele teve uma coisa dessa, ele estava usando algum tipo de droga e teve uma experiência de quase morte nos Estados Unidos, no deserto, na estrada, alguma coisa assim. E ele fala que foi uma experiência muito estimulante, porque meio que associa a morte ou a quase morte a um prazer extremo, né? Então é bem interessante, tem uma coisa assim, não chega aí para um existencialismo, né? Mas uma coisa mais freudiana, assim, né? Do Thanatos, Thanos é da Marvel. Thanatos versus Eros, né? A morte e o prazer estariam combinados na realidade de cada um para gerar o sentido, né? Isso aí é a interpretação da mitologia, né? A morte e o prazer andando juntas. Mas, bom, eu espero que essa aula, né, esse vídeo sobre o Foucault tenha estimulado você a buscar algo mais da obra dele, né? E eu espero que tenha dado para estender o suficiente mais assuntos dele, já que muitas pessoas se interessam pelos temas relacionados com ele, pelo que eu vi. Bom, e se ficou faltando alguma coisa, você coloca aí nos comentários, né? Que aí eu posso pegar e responder nos comentários mesmo, ou em algum outro vídeo, né? Eu acredito que o assunto nunca se esgota, certo? Então, se inscreva no canal, dê like no vídeo, compartilhe e faça todas as coisas que os youtubers mandam fazer quando termina o vídeo. Até o próximo, valeu!